Vamos rir um pouco, pessoal, vamos relaxar. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 20, o capítulo 18, versículo 16. 18 e 16. E todo Israel e Judá amavam a David, porquanto os liderava. Capítulo 18, versículo 20 diz: E Mical, a filha de Saul, amava a David. E contaram para Saul, e isto lhe agradou. E o capítulo 18, versículo 22 diz: E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a David, dizendo: Eis que o rei está muito afeiçoado a ti, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, seja o genro do rei. Em todas essas três passagens aparece a palavra Oheve. Será que há uma afetividade também? Incrível! Então, eu já tinha falado isso no vídeo de número 1, 2, 3 e 4. Você tem que observar, não pegar um versículo isolado, você tem que observar como é usada a palavra, determinada palavra no texto, não é? Nos textos. Não é pegar um versículo isolado, Jonatas amava Davi, então isso aqui é uma afetividade, isso aqui é broderagem, isso aqui... Aparece a palavra Oheve no texto todo. Será que o povo também tinha uma afetividade? Saul também tinha, todo mundo tinha? É uma piada esse tipo de interpretação. Agora vamos entrar no nosso tema do vídeo 5, esse vídeo que você está assistindo. 1 Samuel, capítulo 20. Anotou aí? 1 Samuel, capítulo 20, versículo 27 em diante. Agora é sério. Agora chegamos em alguns dos versículos mais mal interpretados desse tema. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque tem coisas aqui bastante relevantes. Versículo 27, 1 Samuel 20, 27. No dia seguinte, o segundo dia da lua nova, o lugar de David permaneceu vazio. E Saul disse a Jonatas, seu filho: Por que o filho de Ishai não veio nem ontem, nem hoje comer pão? E Jonatas respondeu a Saul: David me pediu muito que eu deixasse ir a Betlehem. E ele disse: Peço-te que me deixes ir, porque fazemos o sacrifício da família na cidade, e meu irmão me mandou ir. E agora, se achei graça em teus olhos, deixa-me ir, rogo, para que vejam os meus irmãos. É por isso que não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Ele disse: Filho de uma mulher perversa e rebelde, acaso não sei que escolheste o filho de Ishai para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Ishai viver sobre a terra, tu não ficarás estabelecido, nem teu reino. E agora, manda trazê-lo a mim, porque ele deve morrer. Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso, hoje, é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$ 5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. Então esse é o texto. Caminhamos desde o primeiro vídeo até aqui, no quinto vídeo, né? Quero de novo parabenizar você. E você que não assistiu os outros, eu quero convidá-lo a assistir para pegar todo o contexto.
filho de uma mulher perversa e rebelde. Eu não sei como é que está na sua versão, mas eu já ouvi cada coisa a respeito desse texto, que é uma verdadeira vergonha as pessoas que interpretam de uma maneira terrível. Né? Eu vou te dar apenas duas palavras que aparecem nesse texto. Uma é na'avat. Na'avat. A palavra na'avat significa estar perturbado, estar aflito, agitado. Em Isaías, capítulo 21, versículo 3, aparece lá: confundem-se meus pensamentos. Na'avat mishmoa. É isso que aparece em Isaías 21, 3. Tem outros versículos. Tem Salmo 38, 7, que vai aparecer também, o Na'avat. Tem Provérbios 12, 8, vai aparecer Na'avat. Mas somente nestes 4 versículos aparecem este formato, Na'avat. Em nenhum desses 4 versículos são utilizados no sentido vulgar. Se você está lendo o texto em português, saiba que as traduções variam. O que uma pessoa de bom senso deve fazer antes de interpretar esse texto é primeiro aprender hebraico. Se você não sabe hebraico, procure saber. Aqui tem 4 formas de você aprender hebraico e eu estou colocando isso ao longo do vídeo. Depois que você consegue ler hebraico, você vai identificar a palavra, extrair essa palavra do texto e procurar estudar essa palavra, como ela é usada na escritura. Tá, aqui só aparecem 4 vezes, mas tem palavras que aparecem, sei lá, 20 vezes na escritura. Você vai ter um balanço de como ela é usada, mas essa não. Só aparece em 4 versículos só. Então tem como você saber exatamente como ela é usada. Nunca ela é usada de maneira que mostre que a esposa de Saul seja uma proste. Não é esse o sentido. Eu vou lhe mostrar o sentido aqui. E como eu disse, distância, se você já vem acompanhando, fica mais fácil. E a outra palavra é mardute, que é rebelião. Ok? Rebelião. Essa aí aparece em vários momentos. São essas 2 palavras as principais nessa expressão filho de uma mulher perversa e rebelde. E aí você vai entender o que é perversa e rebelde. Primeiro, que não é perversa, é perturbada, aflita, agitada. Olha a diferença. Não é perversa. Perversa é a pessoa que faz o mal, que faz alguma perversidade. Não é isso que está escrito. É agitada, aflita. Olha a diferença. Então você estuda a palavra para poder você saber. Bom, vamos lá. Por que Saul então disse filho de uma mulher perturbada e rebelde? Por que ele diria isso? O que tem por detrás? Nem eu nem você estávamos lá para... Saul, você está falando isso em relação a quê? Então, nosso recurso é estudar do jeito que estamos estudando, texto a texto, versículo a versículo, que tem a ver com o tema, e procurar dentro da cultura algo que respalde uma possível interpretação nossa. Então, quem é Ainoã, a filha de Saul, a esposa de Saul? Então vamos lá. A esposa de Saul, Ainoã, é sobre ela que ele está falando. Ela é filha de um homem chamado Aimaas, ou Aimaats. A palavra Ainoã significa meu irmão é deleite. Meu irmão, Noam. Noam. Meu irmão é deleite. Deleito-me no meu irmão, alguma coisa desse tipo, tá? E Ahimaat, esse rapaz, a família dele é
descendente do Cohen Eli, do sacerdote Eli. Então, peraí. O pai de Aimaas, ou Aimaas, é Hofni, que é irmão de Eli. Então, Saul é de Benjamim. A família de Ainoã é de Levi. David é de Judá. Você lembra, se você assistiu o vídeo 3 e 4, você lembra que eu falei a questão das descendências, das heranças e tal? É por isso. Simplesmente por isso. Você vai investigar qual é a origem. Aqui eu estou te dando a origem. Se é isso, se dá origem e contexto é malabarismo, eu sou o maior malabarista do planeta. Não tenha dúvida. Mas é assim que é feito o estudo. Filho de uma mulher agitada e rebelde. O desejo dela, se você já saber do contexto, é perpetuar a descendência dos levitas. Essa é a descendência dela. Porém, ela casou-se com benjaminita. Agitada ela, aflita ela, rebelde ela. Tem nada a ver com algo vulgar, mas sim com herança sacerdotal. Hoje você pode ter perdido um pouco essa ideia, mas naquela época era a coisa mais importante. A mulher tinha um filho, o que será dele? Qual é a herança dele? Qual é a participação dele no povo? Essa é a preocupação das pessoas na época. A herança sacerdotal, ou seja, era algo cultural e não algo vulgar. Mas quando você não tem esse contexto, você lê a expressão filho de uma mulher perversa e rebelde. Em outras versões tem coisas mais loucas ainda. Se for essa a sua versão, você pode colocar nos comentários. Você vai interpretar como ela é uma filha da... Ela é uma prostituta. Ela é isso, ela é aquilo. Calma, calma. Toda vez que você vê um texto assim, para um pouco, respira. Se precisar tomar um remédio, vai lá, toma um remédio para pressão, um remédio de agitação para ficar calmo, um remédio de calmo para... Toma o seu remédio. Porque tem pessoas que mal leem o texto e já saem dizendo, porque esse texto diz isso, diz aquilo. Aí quando você pergunta o contexto, não sabe o contexto. Quando Saul casou-se, naquela época, até hoje é assim, a gente lida muito com descendência. Qual era a de Ainoã? Que o filho dela fosse alguma coisa, algo importante dentro do povo. Ela é descendente de levita. Ele não. Ele é benjaminita. Mas o filho é dele. Então ele vai ser um benjaminita. Ele não vai ser um Cohen. Se você consegue perceber como era a mente dessa mulher, o marido dela é benjaminita, e o filho dela com ele é benjaminita, e cadê a descendência dela? Onde vai parar a descendência dela? Naquela época, isso poderia deixar uma mulher extremamente, entre aspas, agitada a nível cultural. Não era nem sequer perturbada mentalmente, mas é nesse sentido de descendência. Essa era a grande preocupação, e essa vai ser a preocupação de Saul. Nós vamos ver isso agora. Versículo 30. Acaso não sei que escolheste o filho de Ishai para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Este é o versículo. Se você ler esse versículo sozinho, com outros versículos que nós já abordamos, sozinhos, não é? Tem gente que tem isso aqui é chamado de sermão tópico, que é o sermão que não tem contexto. Você pega um versículo aqui, outro ali e tal, e faz a aplicação.
Você desconsidera os contextos dos versículos. E tem muita gente que faz isso no YouTube. Não te dá o contexto de um texto, e sim os versículos. E o que é mais importante é o contexto. Então, por que ele, Saul, disse isso? Bom, o ponto número 1. Jonatas escolheu David como companheiro de cama. Foi isso então? Jonatas escolheu David como companheiro de cama. É isso que significa? Escolheste o filho de Ishai para vergonhas. Vergonha tua e vergonha da nudez de tua mãe. Seria isso? Gente, a palavra tem uma palavra aí que é desequilibradora para esse tipo de interpretação esdrúxula. A palavra borrere é a palavra que aparece aí nesse texto, versículo 30. Você sabe o que significa borrere? A partir de hoje, nunca mais você vai querer saber de tradução. Faça um curso de hebraico. Pelo menos você vai ter acesso às palavras. Borrere é testar, selecionar, dar preferência a, eleger. E nesse texto, especificamente, é entrar em aliança. Borrer, especificamente nesse texto, é entrar em aliança. Se você voltar lá no vídeo de número 3 dessa série, eu já fiz lá tudo sobre Brit. Já fiz lá sobre a questão de fazer aliança. Já está lá. Ele está fazendo uma referência a isso. Mais uma vez, é algo cultural quando você analisa o texto dentro do seu contexto. Quem deveria descobrir a nudez de Ainoã, a mãe de Jonatas, era alguém do clã familiar de Levi. Ela então aceita alguém do clã familiar de Benjamim e o seu filho ainda escolhe alguém do clã familiar de Judá. Ou seja, nem ela terá o descendente do seu clã e nem o seu marido, Saul, terá o seu descendente no trono. Entende como é que está a mente de Saul? Por quê? Porque Jonatas deu preferência ao clã familiar de Judá ao escolher David. Em outras palavras, o que Saul estava vendo de fato é, olha, Jonatas, cheio de um palavrão aqui, mas não vou não. Acabou pra gente. Acabou pra gente. Nem o descendente de sua mãe terá herança e nem o seu descendente terá herança. Porque você, Jonatas, escolheu outro clã familiar. Você entrou em aliança com outro clã familiar. O clã de Judá. Filho de uma mulher perversa. Acaso eu não sei que você escolheu, lá está, elegeu, fez aliança. Acaso eu não sei que você fez aliança com o filho de Ishai? Isso é uma vergonha. Jamais Jonatas, como filho do rei, deveria eleger alguém do clã familiar, de outro clã familiar que não fosse benjaminita. Eles já são uma das menores clãs familiares. Um dos menores clãs familiares. Ainda vai escolher o clã de outro. Isso é uma vergonha para Jonatas. Isso é uma vergonha para a mãe de Jonatas. Se fosse uma referência à indecência, teria a expressão Irvat Dabari. Seria algo indecente.
Mas não é essa a expressão. Em outras palavras, não tem nenhum versículo, zero versículo, em todo esse texto que indique algo efeminado ou homoafetividade. Nenhum versículo, nenhum texto, nenhuma só palavra em todo esse texto. Somente na cabeça de quem pensa assim. E o ponto número 2 está no versículo 31. Tu não ficarás estabelecido nem o teu reino. Não, eu não li isso não. Não, se eu li isso, a resposta de Saul é uma pá de cal nessa doutrina. Nem o teu reino. Saul simplesmente completa, está fechando a ideia, está completando a nossa série. Fechou com chave de ouro. Tu não ficarás estabelecido. Onde é que isso tem vulgaridade? Nem o teu reino. Seu reino não será estabelecido. Lógico. Se Jonatas escolheu David, o próximo rei será David. Onde vai ficar a descendência de Jonatas? Não tem descendência. E o pior é que depois ele falece, né? Os dois falecem. Aí já foi. Saul, com esta afirmação, acabou de jogar uma pá de cal na doutrina da homoafetividade entre David e Jonatas. A pergunta que não quer calar. Quem pode refutar esses argumentos? Os meus argumentos são baseados em hebraico, palavras hebraicas, ao longo dessa série toda. Os meus argumentos são baseados na cultura. Na cultura. E eu mostrei aqui, não foram versículos isolados. Foram textos. Vocês leram comigo os textos apresentados. Os seus contextos. Mas eu não conheço a cultura. Sinto muito. Mas eu que conheço, não posso engolir interpretações esdrúxulas só porque você não conhece. Eu não posso fazer isso. Desculpe. Mas não vai colar. Bom, eu vou parando por aqui. Espero ter sido bem entendido nesta série. Eu acho que não teremos o vídeo número 6. Se você chegou até aqui e identificou que não é inscrito, puxa, eu não sou inscrito nesse canal. Calma. Aqui abaixo do vídeo tem um botão inscrever-se. Você também, do lado desse botão, tem um joinha, que é muito importante. Você pode compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir. Para pelo menos, se você gosta da Bíblia, pelo menos tirar essa visão das pessoas. Se tiver algum outro texto, a gente vai abordar, mas nesse texto todo de Davi e Jonatas, não. Você pode também escrever aí nos comentários: não existe a doutrina da homoafetividade entre Davi e Jonatas. Não existe a doutrina da homoafetividade entre Davi e Jonatas. É muito importante que você participe. Você é inscrito e identificou que não é membro do canal. Você pode se tornar membro agora. Tem 4 formas de você se tornar membro desse canal em 3 níveis diferentes. No terceiro nível, você vai fazer o curso de hebraico raiz completo. Você vai fazer vários outros cursos que você tem direito somente ao se tornar membro. Custa R$30 mensais. E você vai ter acesso a esses textos da forma como ele está escrito, sem aumentar, sem diminuir. Acesso. É isso que eu estou propondo. Muito obrigado pela sua visualização, por me acompanhar até aqui. Estaremos de volta com outros vídeos, talvez outras séries, outras polêmicas, mas lembre-se,
todo texto tem o seu contexto. Com a escritura não é diferente. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Shalom.